Olá, programa Cidadania Consciente, mais uma vez com vocês. Hoje nós vamos conversar com o Padre Juarez. Padre Juarez, uma referência de pastoreio nessa região, especialmente em Volta Redonda, agora em Barra do Piraí, criador do movimento Resgate da Paz, o incentivador primeiro da Comissão Ambiental Sul, foi pároco em Volta Redonda, da cidade de Volta Redonda, hoje pároco na Igreja de Santana, em Barra de Piraí. Padre Juarez, é uma alegria tê-lo aqui, tudo bem? Tudo bem, Zezinho, bom dia. É uma alegria poder estar aqui com vocês na TV Ideal, nesse programa Cidadania Consciente, para a gente conversar sobre a vida, conversar sobre a nossa região, conversar sobre o nosso Brasil e conversar sobre o nosso mundo. Pois é, Padre Juarez, o senhor tem uma vocação voltada para a preocupação com a pessoa, com a sua dignidade, com o espaço de vivência. Agora, de onde surgiu esse interesse de ser um servidor da causa humanitária? Eu tive a graça de nascer numa família bastante numerosa, né? Eu sou filho de mais 15 irmãos, então eu já nasci numa comunidade, né? Eu tive também a oportunidade de nascer num ambiente muito rural, muito da roça, uma natureza muito exuberante. Eu fui criado até 18 anos em Arrozal, um lugarejo bem perto aqui, um distrito do município de Piraí. Então eu vivi mergulhado nesse mundo de roça e também o mundo do trabalho. O trabalho em fazenda, o trabalho com a foice, com a enxada, lidando com muitas pessoas. Então eu tive o privilégio de experimentar até os 18 anos esse contato com a natureza. Mas a dimensão da roça, do agreste e o urbano, não criou um conflito na sua trajetória? Não, depois que eu completei 18 anos, né, a gente precisava de sobreviver. E a gente sabe que muitas vezes trabalhar em fazenda, a gente não tem o necessário para a nossa sobrevivência. Aos 18 anos eu tive, numa outra momento da minha vida, a graça de ser metalúrgico, né, da FEM, né, extinta. Ah, você foi também metalúrgico? Fui metalúrgico da FEM durante 6 anos. Então foi a sua identificação direta com o urbano, vir trabalhar numa empresa, foi a FEM, né? Foi a FEM, eu trabalhei na FEM durante 6 anos. Eu cheguei aos 18 anos aqui na cidade de Volta Redonda, uma cidade que sempre me acolheu tão bem. Eu tenho muita gratidão com a cidade de Volta Redonda, eu tenho um amor muito grande com a cidade de Volta Redonda. Cheguei aqui aos 18 anos, né? Fui trabalhar na FEM, né? na fábrica de estrutura metálica. Mas então a vocação surgiu lá dentro da fábrica? Foi naquele momento que eu saí de Arrozal e vir para cá, né? Eu comecei a frequentar a igreja Nossa Senhora da Conceição. No conforto. O meu pai era um homem muito católico, a gente andava 10 quilômetros para ir à missa dominical, lá no quilômetro 7, lá na estrada que liga Arrozal ao Pinheiral. Então a gente meu pai era um homem, minha mãe também, muita fé, rezávamos o terço todo dia à noite, não importasse o cansaço, a gente rezava o terço todo dia à noite, em família. Mas padre, agora, você, como nós falamos inicialmente, você é muito envolvido com a cidadania. Aliás, nosso programa é para refletir a cidadania. Agora, o que lhe sustenta nessa caminhada? O que o faz acreditar na possibilidade da construção desse reino aqui e agora? Olha, aí depois que eu me engajei na comunidade Nossa Senhora da Conceição, a gente tem que lembrar o grande profeta que aqui viveu, né, agora vive no céu, Dom Valdir Calheiros de Novaes, né? Dom Valdir. Era um bispo que provocava muito essa ação que hoje o Papa Francisco tem insistido, uma igreja em saída, uma igreja em saída. O Dom Valdir, a igreja do Dom Valdir era uma igreja fora da sacristia, né? Então, se Dom Valdir hoje fosse o pastor, seria redundante falar com Dom Valdir uma igreja em saída, porque a igreja do Dom Valdir já era uma igreja que celebrava a fé nos seus templos. Você foi um dos últimos ordenados por ele? Eu fui o último ordenado pelo Dom Valdir. Eu fui ordenado depois que eu fui metalúrgico, despertei para a vocação, lá no setor 2 do Conforto, o padre
Padre Rômulo era o padre lá, era uma igreja muito dinâmica, né? Eu fui, né, leigo naquelas comunidades, no momento que a cidade de Volta Redonda respirava Isso foi em ação que ano mais ou cidadã. menos? Que ano mais ou menos? Com a década de 80? Eu vim para cá em 86, né? Então em 88, na greve dos trabalhadores da CSN, FEM, Empreiteiras, eu era funcionário da FEM, eu vivi o 9 de novembro. Eu era metalúrgico no 9 de novembro. Pouco antes do confronto com o Exército Brasileiro, eu estava no Pátio da Som. Eu consegui sair, né? Então, eu vivi isso, respirei isso. Me lembro de uma frase de Dom Valdir, né, que entrevistando a ele naquela ocasião do confronto com o Exército, perguntaram a Dom Valdir: o senhor convocou a igreja para que estivesse na rua? Ele disse: não, a igreja já estava na rua. Então já é uma igreja que se propunha a missão, a igreja já fazia saída orientada pelo Papa. Pelo pastor, né, pelo Concílio Vaticano II, né, o Dom Valdir foi um bispo conciliar, então o Dom Valdir, né, ele bebeu diretamente na fonte do Concílio Vaticano II, né, e ele implementou essa igreja renovada do Concílio Vaticano II aqui na nossa região, na nossa diocese. Então a cidade de Volta Redonda é uma cidade muito agraciada por isso, as comunidades eclesiais de base, né, a cidade de Volta Redonda, ela se transformou graças aos movimentos populares e à ação da igreja. Mas, padre, para a gente dar um passo, isso você já fez referência a um momento importante do conflito. E para a gente olhar a realidade de hoje, o pastor hoje, qual a orientação para ele lidar com os conflitos de intolerância, de desrespeito à dignidade humana? Qual é o formato de ação melhor para poder valorizar a pessoa humana? Primeiramente, que a gente tem que lembrar que a igreja tem que ser mestra em humanidade. Então, quanto mais humano nos tornamos, mais divinos somos, né? Então, uma pessoa humanizada para lidar com o humano. E hoje a gente lida com o humano desintegrado, né? O Brasil é um país violento por demais. A nossa cidade de Volta Redonda, né, não fugindo à regra, a nossa região é uma região também de muita violência. Então isso deve nos preocupar. Mas a pessoa que é humanizada, ela tem que dar de si, dessa humanidade, para que convoque as pessoas do bem para vencer o mal, vencer a intolerância, vencer o ódio. O fato que aconteceu lá em Orlando, nos Estados Unidos, né, repudiado pelo Papa e todas as pessoas de boa vontade, é um alerta para todos nós. A intolerância, o ódio, gratuitamente, mas, padre, que leva ao homicídio de tantas pessoas. Essa questão do homicídio, né, a questão da violência, ela está ligada a uma chave do capital, que é a questão das armas. Nós vamos chamar um breve intervalo e nós vamos falar um pouco da questão da violência associada à luta pelo desarmamento. Aguarde, daqui a pouco voltamos. Eu sou o Edinho Silva. E eu sou o Carlos Samuel. E nós queremos te fazer um convite todas as sextas-feiras, de 12 às 13 horas, com o programa Tribuna do Esporte aqui na TV Ideal. Com as notícias da Confederação Brasileira de Futebol, da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, notícias do Resende, do Barra Mansa, do Volta Redonda e dos 4 grandes do futebol carioca. Você é o nosso convidado todas as sextas-feiras, de 12 às 13 horas. Tribuna do Esporte, aqui na TV Ideal. Nesta quarta-feira, na TV Ideal, Canal 8, estarei apresentando o programa Cidadania Consciente, um programa de debates e entrevista, onde importantes temas da nossa cidade e região farão parte da pauta. Até lá, quarta-feira às 10, espero por você. Você está vendo isso? Seu cliente também. A TV Ideal é um canal de vitrine para seu negócio, presente na web e na sua televisão. A mídia de impacto ideal para a sua empresa. TV Ideal, nossa cidade na TV. Anuncie com a gente.
3337-8199. Bom, estamos conversando com o Padre Juarez, um pároco na cidade de Barra de Piraí. Nós estamos falando, Padre, sobre a questão da intolerância. E ela está associada a uma dimensão muito de não respeitar o diferente. Mas no meio do caminho tem uma questão capital que é o armamento. A arma hoje está muito fácil. O senhor fez um trabalho em Volta Redonda voltado ao desarmamento. Como é que se dá essa questão do armamento das pessoas? Primeiramente que as pessoas têm que desarmar de si mesmos, né? Hoje a gente não porta uma arma quem já está armado por dentro, né? Nós tivemos a graça aqui, através do Resgate da Paz, aqui em Volta Redonda, a gente fez um desarmamento na cidade antes que o governo federal tivesse aquela campanha bonita de desarmamento. Nós fizemos aqui antes. E a cidade de Volta Redonda, na campanha de desarmamento, foi a segunda que mais foi capaz de devolver as armas naquela campanha voluntária de entrega das armas na Polícia Federal. Então, depois a gente teve a construção, né, de um estatuto de desarmamento fabuloso. Mas quando foi colocado aquele referendo, né, não referendo, mas aquela consulta popular, né, sobre o desarmamento, a pergunta era tão confusa que ganhou... Essa confusão já não foi um pouco de interesse? Propósito, né? Foi consultado para nós, se não me falha a memória, em 2007, né, se o brasileiro era favorável à venda de armas e munições ou não, né? Quando o sim ganhou, né, Volta Redonda e Barra Mansa foi as duas cidades que mais aproximou do empate, né, aqui na nossa região, né? Quando aquilo deu asas para aqueles que atentam contra o Estatuto de Desarmamento, né? Tem Mas qual é o interesse que está por trás? É o econômico, né? Eu digo para as comunidades, né, que eu pastoreio hoje e pastoreei no passado, né, dizendo que a Taurus, a Rossi e a CBC agradeceu a todos que disseram que queriam a venda de armas e munições. Eu pergunto, quem que lucra com isso? O cidadão lucra com isso? Mas se falar que dá emprego? Não, mas o emprego, eu pergunto, o Brasil, né, é claro que a gente repudia qualquer tipo de morte em qualquer lugar, né? A morte de hipotermia em São Paulo, que morreram 4 nessa onda de frio, tem que ser repudiada por nós e questionada também a nossa forma de sermos humanos. Mas no Brasil, né, dados apontam que cai um Boeing todo dia, lotado de pessoas em números de homicídio, né? Claro que a gente lamenta quando cai um avião, né, com 150 pessoas. O Brasil mata cerca de quase 200 pessoas diariamente vítimas das armas de fogo, né? Essa semana mesmo que passou, o nosso arcebispo, Dom Orani Tempesta, ficou sitiado numa localidade na capital do estado. No mesmo dia, uma mãe pobre, Dona Sheila, teve o seu filho Carlos Eduardo, que tomava uma água de coco, né, assassinado, uma bala perdida. Então a gente vive num momento muito complicado, mas as armas não é a solução para a paz do Brasil. A paz deve ser outro caminho. Pois é, a paz se faz com outro caminho, e é um caminho da política. A política é um instrumento de construir paz ou não? Uma política, quando ela é entendida no sentido estrito da palavra, sim. A arte do bem comum, né? Colocar, né, o Estado na busca da formação de cidadãos, consciente do seu dever, mas consciente também que ele tem direitos, né? Quando a Constituição Federal, né, for cumprida, né, lá nos seus artigos primeiros, né, os pontos-chave da Constituição Federal, a dignidade da vida humana, está tudo lá. Moradia, educação, segurança, né? Isso gera paz. Mas a política está com o viés da corrupção na primeira marca. Como que você, como pastor, a própria igreja, o que ela já vem trabalhando nessa dimensão para ajudar o cristão
o não cristão, as pessoas de boa vontade, a superar essa dificuldade para manter crédito na política? Zé Maria, né, e aqueles que nos assistem, o Brasil não passa somente uma crise política, econômica. O Brasil passa por uma crise ética. Então, a ética do valor da vida, do valor da dignidade, né? A família é muito importante para formar novos cidadãos conscientes do seu dever e dos seus direitos também. Antigamente, não tanto tempo atrás, né, um pai e uma mãe prezava pela honestidade do filho. Seja honesto, seja justo, né, seja de paz. Então, esses valores, o Brasil está carecendo deles. Então, nós somos vítimas de um Brasil que a corrupção passa por muitos momentos. Quando eu estaciono na vaga do idoso, quando eu estaciono na vaga do cadeirante, quando não respeito a legislação, quando eu falo ao celular dirigindo e assim por diante, a gente vai burlando. E quando às vezes alguém é acometido do agente disciplinador e ele se permite dar algum dinheiro para se livrar daquela multa que ele haveria de pagar, ali a corrupção começou. Então, a corrupção ela está na grande escala da política brasileira, mas a corrupção, o jeitinho brasileiro, que é o primo irmãozinho da corrupção, também está no nosso meio, infelizmente. Então, aí o senhor está falando que o senhor não gosta da expressão de uma cultura do mal. Agora a gente está até ouvindo a palavra de cultura do estrupo, uma cultura da corrupção. Como que nós podemos jogar luz nessas trevas de cultura que mata, cultura que corrompe, para a gente não desacreditar que a política pode ser, como você bem falou, um bem a todos? A cultura é um bem da humanidade. Então, eu falo uma anticultura. Então, a anticultura, aquilo que se opõe à vida. A cultura é vital, né? Tem governos que não valorizam a cultura, né? Infelizmente. Mas a cultura é vital. Valorizar aquilo que o povo tem de bom, né? Que pena que a gente, nesse mês de junho, julho, que a gente celebrava as festas juninas e julinas nos nossos municípios, a gente não pode mais celebrá-las. Aquelas grandes festas. As grandes festas por causa da insegurança. Então, isso aí é um ataque, é uma anticultura, porque a cultura gera vida. Mas ainda eu quero voltar na questão política. Nós estamos vendo que há muitas pessoas, inclusive cristãos, pessoas de boa vontade, falam, olha, eu não voto mais em ninguém, eu não quero saber de nada, eu não acredito em ninguém. O que nós vamos dizer para essas pessoas, padre? Para animá-las a superar essa dificuldade visível. Primeiro que a gente não pode abandonar a nossa participação cidadã em política, porque é tudo que aqueles que são os operadores da política momentânea, que estão aí nessas corrupções, vão agradecer muito se a gente se ausentar do nosso papel cidadão. Então, a gente buscar dialogar, buscarmos aquelas pessoas que a gente confia, que tem credibilidade para conosco, a gente dialogando, debatendo e começar a olhar pertinho de nós, as associações de moradores, aquilo que a gente pode fazer nas nossas igrejas, né? Nesse tempo de crise econômica também, né? A solidariedade. Quanta solidariedade e criatividade tem voltado agora nesse tempo em nossas comunidades e nas nossas cidades. Muitas pessoas e isso é feito de forma muito dialogal, com o diferente. Nós vamos chamar um breve intervalo e vamos dar sequência à nossa conversa para entrar numa questão muito interessante, que é o diálogo interreligioso. Daqui a pouco a gente volta. Você está vendo isso? Seu cliente também. A TV Ideal é um canal de vitrine para seu negócio, presente na web e na sua televisão. A mídia de impacto ideal para a sua empresa. TV Ideal, nossa cidade na TV. Anuncie com a gente. 3337-8199.
Voltando. Nós estamos conversando, então, com o Padre Juarez no programa Cidadania Consciente, refletindo sobre a realidade humana. E o Padre Juarez colocou ainda há pouco a importância da fraternidade, da solidariedade e também de lidar com o diferente. Padre, como que a gente pode trabalhar melhor o diálogo ecumênico, o diálogo interreligioso? Porque nós vivemos numa sociedade plural. A igreja não é hegemônica mais. Como trabalhar isso nas nossas comunidades e com a gente mesmo? Primeiramente, a gente tem que olhar com positividade a diversidade de religiões e a diversidade de igrejas também. Porque o diálogo ecumênico acontece com as igrejas, né, que têm Jesus como nosso Salvador. Então, esse é o diálogo ecumênico, né? E tem tido muitos bons exemplos de trabalhos ecumênicos. Nós já estamos na 4ª campanha da Fraternidade Ecumênica. Esse ano falando sobre a casa comum, já falamos sobre a paz, já falamos sobre a vida. Então, o ecumenismo tem dado passos muito importantes, principalmente com a Igreja Luterana, que ano que vem vamos celebrar 500 anos da Reforma. Olha! Da Reforma Protestante, e tem até um material, né, que está aqui nas minhas mãos, né, do Conflito à Comunhão, que é uma composição da editora sinodal, que é luterana, com a editora da CNBB. Então é um trabalho conjunto da Igreja Católica com a Igreja Luterana, e se a gente adentrar esse documento tão importante, que você pode encontrar nas livrarias católicas, né, esse documento vai trazer muitas luzes para que a gente possa buscar ver na Reforma Protestante os valores. E se a gente lê as teses de Lutero, a gente lendo também as conclusões do Concílio Vaticano II, a gente viu que quanto foi importante também a Reforma Protestante para a reforma da nossa Igreja Católica. Mas Lutero foi um bem para a Igreja? Sim. Hoje Lutero, ele é entendido por nós católicos como um bem, né? A gente poderia dizer até que foi um profeta, né, que há 500 anos viveu entre nós, que chamou atenção para uma igreja mais engajada. Hoje temos muita proximidade com os luteranos. Inclusive o Papa Francisco, ele vai não assistir à celebração dos 500 anos, né? Mas ele vai participar da festa da celebração dos 500 anos da Reforma Protestante. A CNBB tem alguma coisa na referência com relação aos 500 anos? Sim, a CNBB tem uma comissão que o nosso bispo, Dom Francisco Biazin, foi confirmado na última Assembleia dos Bispos para que ele seja o bispo referencial para o diálogo ecumênico e interreligioso. Bom, então uma oportunidade, né? Nós vamos procurar a assessoria do bispo. Acho que é oportuno uma conversa mais aprofundada, né, nessa dimensão do diálogo ecumênico e interreligioso, no foco da questão do Lutero. Eu acredito que vai ser de uma grande valia, porque o Dom Francisco está muito preparado para esse diálogo, né, para provocar esse diálogo ecumênico e interreligioso. Ele tem uma grande alegria, né, ele é de um movimento, faz parte do movimento da igreja também, os focolares, né, que trabalha muito essa dimensão da unidade, né. E eu acredito, eu tenho fé que as religiões, as igrejas têm muito a oferecer para esse mundo de conturbação, esse mundo da intolerância, esse mundo da indiferença, esse mundo da violência, esse mundo que lida com capital sem coração, como diz, né, os papas anteriores ao Papa Francisco, esse capitalismo sem coração. Então, as igrejas, as religiões têm muito por fazer, mas a gente é muito mais forte quando a gente está na busca da unidade. Quando a gente está junto, a gente tem muito mais força para enfrentar as adversidades que a vida nos impõe. Que beleza. Agora, Padre Juarez, vamos dar uma olhada para algumas questões que lhe são muito caras. A valorização da pessoa. Quando você esteve em Volta Redonda, você sempre procurou estar atento, combatendo a violência, construindo espaço de paz. Depois você se envolveu com preocupações na dimensão ambiental. Hoje você está numa região muito importante que é Barra de Piraí. Qual o seu grande desafio em Barra de Piraí, na dimensão pastoral e também nessa questão social, que na verdade os dois se misturam?
O importante é lembrar que a solidariedade num tempo de crise se faz necessária, né? Então a gente tem que buscar os grupos solidários e provocar nas pessoas o que eles têm de melhor. Eu tenho orientado as pessoas em Barra do Piraí, nesse tempo de crise, dar o melhor de si para o bem de todos. E a questão ambiental, né, com o recém-ordenado padre Rafael Ferreira, em Barra do Piraí existe também um segundo grupo da Comissão Ambiental Sul que está debatendo as questões ambientais do Rio Paraíba, dos afluentes, né, da questão da água, dos animais. Então, Barra do Piraí também está acontecendo essa preocupação ecológica. E deve ser o cuidado da casa comum tem que ser uma preocupação de todos os religiosos e religiosas, de todas as religiões, de todas as igrejas e de toda pessoa do bem. Toda pessoa do bem, ela está convocada para que a gente cuide dessa casa comum. A casa comum, nela moram pessoas que sofrem, não tem casa. O povo de Vargem Alegre ainda sofre com o frio, agora, nesse tempo, e sofre com casas inacabadas. O que o senhor olha para aquela realidade de Vargem Alegre, daquele condomínio, o que o senhor sente? Olha, a questão da moradia ainda, embora o governo federal nesses últimos anos tenha implementado o programa Minha Casa Minha Vida, né, que beneficiou muitos dessas pessoas que não tinham moradia, ainda a moradia, muitas pessoas são carentes dela. Em Barra do Piraí, a solidariedade nos fez construir uma casa lá em um dos bairros da cidade, na Boca do Mato. Assim que eu cheguei e assumi como pároco da paróquia única de Barra do Piraí, nós precisamos fazer uma casa onde habitavam 17 pessoas em situação subhumana. E em Vargem Alegre eu tenho conversado com o Ministério Público da cidade e outros deputados da região para cobrarmos posições a respeito daquelas famílias que estão vivendo uma situação de muita precariedade em Vargem Alegre. Então, a preocupação nossa com a questão da ecologia, a questão da moradia, a questão da segurança, tem sido também uma preocupação nossa lá na cidade de Barra do Piraí, na região. Pois é, lamentavelmente, nosso tempo nós teríamos muito que falar, nós nem falamos do Flamengo, embora eu prefira falar do Botafogo. Padre Juarez, eu gostaria... Da seleção brasileira também. Seleção brasileira, né? Que vexame. Padre Juarez, para a gente finalizar a nossa prosa, a gente sabe que você é um homem de muita mística, de muita fé. Eu gostaria que, suas palavras finais, o senhor passasse uma mensagem para aqueles que nos assistem, na dimensão de beber na fonte que nos faz ficar atento a essas realidades que precisam ser transformadas para um bem. O que o senhor diria para essa comunidade do Sul Fluminense nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo, do Brasil, das cidades, do mundo? Quem tem fé, volte o seu coração para Deus e volte a olhar para quem necessita da gente. Pé no chão, para a gente poder olhar as realidades e servir. E toda pessoa de boa vontade também, nesse tempo de carência de amor, carência de afeto, carência de justiça, que a gente possa dar o melhor de nós para que a gente possa viver numa região onde a vida esteja acima de tudo. Dar o melhor de nós. Muito obrigado pela